Oi, seja bem-vindo ao nosso Deep Dive. Olha, hoje em dia, a vida da gente cruza fronteiras o tempo todo. Casamento com gente de fora, negócios internacionais, até herança. E aí fica a pergunta, como é que o Brasil decide qual lei usar nesses casos? É isso que a gente vai investigar hoje, olhando nossa bússola legal para essas confusões internacionais, a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mais especificamente, os artigos 7º ao 19. A missão aqui é tentar decifrar como essa ferramenta funciona na prática. Exatamente. Essas regras que a gente chama de direito internacional privado, elas são, essenciais num mundo globalizado como o nosso, né? Sem elas, seria o caos. Elas dão uma segurança jurídica mínima, sabe? Evitam que fique aquela briga de leis de países diferentes, trazem um pouco de ordem para essa complexidade toda. Ok, então vamos lá. Vamos tentar desenrolar isso. O artigo 7º da LINDB parece ser o ponto de partida para muita coisa. Pessoal, tipo nome, capacidade civil, família. Ele diz que a lei que vale é a do país onde a pessoa tem domicílio. Mas, o que é exatamente esse domicílio para a lei? Ótima colocação. Porque domicílio aqui não é só onde a pessoa mora de vez em quando. É mais sério. É o lugar onde ela se estabelece com ânimo definitivo, sabe? Onde ela tem o centro dos interesses dela. É o principal gancho legal. Pega o casamento, por exemplo. Também no artigo 7º. Se o casamento for aqui no Brasil, as regras brasileiras sobre o que impede alguém de casar, as formalidades, tudo isso se aplica. É o parágrafo 1º. Mas olha que interessante, se os noivos tinham domicílios diferentes antes de casar, a lei que vai dizer se o casamento é válido ou não é a do primeiro domicílio do casal, parágrafo 3º. E essa mesma lei, em regra, também define o regime de bens, é o parágrafo 4º. Busca uma referência, E tem uma proteção importante. Se um estrangeiro morre e deixa bens aqui no Brasil, a lei brasileira vai ser aplicada na divisão dessa herança se ela for mais favorável para a esposa ou para os filhos brasileiros. Esse parágrafo 1º. Entendi. O domicílio funciona como uma âncora mesmo. E falando em família, uma coisa super comum hoje, divórcio feito lá fora. E se um dos dois for brasileiro? Chega aqui e já está valendo? Ah, não. Não, de jeito nenhum. Essa sentença de divórcio estrangeira, ainda mais se envolver brasileiro ou se precisar ter efeito aqui, ela não é automática, precisa passar por um processo chamado homologação. Quem faz isso é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. É uma das nossas cortes superiores. Tem que ver se cumpriu requisitos tanto formais quanto de conteúdo, O artigo 15 detalha um pouco isso. Ah, então não é só um carimbo. Não mesmo. É um filtro importante. Garante que a decisão lá de fora não agrida princípios básicos nossos aqui do Brasil. É uma validação formal, mas com análise. Faz sentido, faz sentido. Ok, então para status da pessoa, o domicílio é a chave. Mas e bens? Propriedades, essas coisas. Como a LINDB lida com isso? Aí a lógica muda um pouco. Para bens imóveis, tipo casa, terreno, o artigo 8º usa a regra clássica, aceita no mundo todo, lex rei citae, ou seja, aplica-se a lei do lugar onde o imóvel está. Simples e direto. Pois é, dá segurança, e reforça o poder do país sobre o seu território. Agora, para bens móveis, aqueles que a pessoa carrega, tipo joia, ou que são para transporte, a regra geral, no parágrafo 1º, volta para a pessoa. Aplica a lei do domicílio do dono. Interessante essa diferença. E para contratos? Obrigações em geral, se eu fecho um negócio com alguém de outro país? Nesse caso, o artigo 9 diz que a obrigação se rege pela lei do país onde ela foi constituída, onde ela nasceu, digamos assim. E o parágrafo 2º ajuda a definir isso. Considera-se que foi constituída no lugar onde mora quem fez a proposta, o proponente. Entendi. Então a gente vê um padrão, Conexão com o território para imóveis, conexão com a pessoa, domicílio, para o estado civil e bens móveis, e conexão com a origem, para contratos. É isso. Basicamente isso. Mas claro, sempre tem os mais, Existem limites, salvaguardas nesse sistema todo. Imagino que sim, o Brasil não vai aplicar qualquer coisa que venha de fora, Exatamente, tem controles importantes. Empresa estrangeira, por exemplo. Para operar aqui, precisa de autorização do governo brasileiro e, claro, fica sujeita às nossas leis. Está lá no artigo 11, parágrafo 1º.
E a nossa justiça também tem regras claras para saber quando ela pode julgar um caso internacional, artigo 12. Basicamente, se o réu mora aqui, se a obrigação tem que ser cumprida aqui, ou se o assunto é um imóvel aqui no Brasil. E qual seria a salvaguarda principal? Aquele limite final. Essa é crucial, está no artigo 17. Nenhuma lei, nenhum ato, nenhuma sentença lá de fora vai ter validade aqui no Brasil se ofender três coisas: a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Ordem pública. O que seria isso na prática? Pensa na ordem pública como o conjunto daqueles princípios fundamentais do nosso direito, que a gente não abre mão, valores essenciais. Por exemplo, uma lei de fora que permitisse algo que aqui é considerado crime grave ou totalmente discriminatório, ela não seria aplicada aqui de jeito nenhum, mesmo que a regra de conexão da LINDB apontasse para ela. É um filtro final e absoluto. E vale mencionar também o artigo 18, que fala da competência dos nossos cônsules lá fora para fazer casamento, registro de nascimento, até divórcio consensual de brasileiros sob certas condições. Uau! Então, para resumir a ópera, a LINDB, nesses artigos que a gente viu, é tipo um mapa, né? Ajuda o juiz brasileiro a se achar nessa confusão de leis internacionais. Usa muito o domicílio e o lugar onde as coisas acontecem ou onde os bens estão como bússola, mas sempre com freios, com mecanismos para proteger o que é importante para o Brasil, nossos interesses e valores. Perfeito. É esse o equilíbrio delicado. A lei tenta balancear duas coisas. De um lado, a necessidade de reconhecer o que foi feito lá fora para facilitar a vida das pessoas e os negócios nesse mundo conectado. Por outro lado, garantir que isso não passe por cima das nossas regras e princípios fundamentais aqui. É uma busca constante por harmonia, mas com proteção. E fica a reflexão, né? Essas regras são de 1942. O mundo mudou tanto, com a vida cada vez mais digital, bens que só existem no virtual, relações 100% online. Como será que conceitos tipo domicílio digital, ou onde fica um bem que não existe fisicamente, como isso desafia essa estrutura toda? Talvez a gente esteja precisando, sei lá, reinterpretar ou até redesenhar um pedaço desse mapa legal para o século XXI, não acha?